Classificação indicativa 16 anos. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é João Marcos e... Mr. Videogame. Ok. Faltava 2 membros para participar desse podcast, mas infelizmente vamos assim mesmo. Nós Hoje... estamos fazendo sozinhos porque a gente resolve, né, o poder aqui, a gente, né, a gente a destruiu os maldade. burguesia, Eu tô brincando, controladoria. eles tiveram emergência com amigos e trabalho, né, e não puderam estar aqui hoje. Exatamente. Mas estamos começando esse podcast que a princípio tem o nome de Castigando, porque a gente vai castigar algumas obras. E no caso de hoje vamos começar o piloto com Attack on Titan, Shingeki no Kyojin ou em português Ataque dos Titãs, como você preferir. Naquele dia, a humanidade se lembrou. Do terror de estar nas mãos deles. Da humilhação de estar preso em uma gaiola, feito um pássaro. Então, Leonardo, o que você achou da primeira temporada? Eu confesso... O cara já usa meu nome, né, eu já nem já uso meu nome de verdade. Eu reduzo, assim, né. Só pra contextualizar o povo, MR Videogame é o Leonardo MR Videogame, mesma pessoa, unificada, e o link do canal dele tá na descrição aqui. Então, vamos lá. Primeira temporada de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, Ataque dos Titãs e por aí vai. Sinceramente, eu gostei muito. A primeira vez que eu vi, eu achei não diria perfeita, né? Mas eu achei muito boa. O traço, a arte, eu achei um tipo de traçado muito mais dramático se você for comparar com outras obras, né? Que, por exemplo, Naruto, Fairy Tail, entre outras. E a dublagem oficial, sinceramente, me surpreendeu. Tem alguns personagens lá que tinham uma entonação vocal, né, que tinham que marcar presença de alguma forma, que foi muito bem dublado na original. A brasileira, eu tenho algumas questões ainda pra comentar sobre. Mas fala aí você, ponto, o que você achou? Bom, como eu tinha dito ali quando nós não tava gravando, e de fato o traço ele é bem mais adulto e passa um nível de seriedade da obra mais do que o que a gente está acostumado, né, em animes. E principalmente o jogo que eles fazem com a trilha sonora em momentos mais épicos, principalmente pelo estilo da música que eles usam, de fato dá aquele impacto assim de tu ficar assim, dá aquela vibração assim. Então tu investe no anime, assim. O meu problema é mais com o roteiro, né? Quem acompanha meu trabalho, que acho que não perde virtualmente ninguém, sabe. Não, cara, tem que ter consciência, né? Sabe que eu me foco mais no roteiro e menos no lance psicodélico ali, né? Do traço e do batidão, assim, né? Das obras. Então eu já tive uns problemas maiores com o roteiro desde o início do anime, assim. Sim, entendi. Por falar, agora começando um pouco lá sobre a história lá dos primeiros episódios, a gente começou no universo. A princípio, as primeiras cenas eram uma coisa meio gigantesca, porque eu não sei se você tem essa mesma observação na maioria dos animes. Quando um anime novo começa, eu tenho uma visão dele que o mundo é gigantesco. Aí conforme vai avançando a história, eu vejo que o mundo é muito pequeno. Você tem essa mesma percepção que eu? Não sei, tipo, sabe, o Naruto eles já começam falando assim com várias nações ninja, vários conflitos, os caras já vão pra outro país, e daí um outro país já quer interferir na política lá, matando um construtor da ponte. Ali começou dentro de umas muralhas ali, um pouquinho o território que tinha pra fora das muralhas, né? Começou pequenininho Isso. e depois que aumentou, pelo menos essa foi a minha percepção, assim. Entendi. Não. O que eu digo assim não é nem a questão de extensão geográfica da história como um todo, não. Eu falo assim que os ângulos de câmeras, ele dá essa percepção no início que é uma coisa gigantesca, aí depois passa a ser uma coisa fechada.
Entendeu? Sim, pelas manobras que eles estão fazendo e tudo mais. Isso. Me dá uma dimensão. Fala aí. Eu acho que poderia se dizer que porque geralmente muitos animes, mesmo que fazem as lutas, eles não fazem aquele zigue-zague, aquela coisa nos ângulos, né? Nos ângulos que pode ser uma coisa boa, como quando você tem filme que os caras, tipo, menos em filme, né? Tu vai ver aquele filme do Assassin's Creed, em live action, muitas críticas, os caras mudam os ângulos de câmera a cada 5 minutos, né? O cara fica meio tonto, sabe? Sim. Eu mesmo não gostei disso aí. No Shingeki no Kyojin, eu digo que eles não fizeram, talvez porque não seja live action, né? Só que desenhada, eles não achei mal feito, assim. Sim, verdade. Não. A todo o dinamismo que tinha com aqueles negócios, aqueles dispositivos de mobilidade tridimensional. O nome complicadinho. Eles conseguiram eles conseguiram aplicar de uma forma muito boa na série. Mas vamos voltar um pouco aqui pra história. Então, os primeiros episódios lá começa lá com o Eren, que é o protagonista, olhando para o céu afora, falando qualquer outra coisa que eu já não lembro, porque passou muito tempo já a primeira temporada. Aí foi decorrendo o episódio, ele foi vendo a frota de reconhecimento voltando da expedição. Muitos membros foram mortos, porque Attack on Titan, ataque dos titãs, né? Você saiu das muralhas ali e os titãs vão te atacar. Só pra, né? Aí voltou, todo mundo morto. Aí ele olhou aquilo, ficou com raiva, queria se tornar um membro do reconhecimento. E assim foi avançando a história até chegar a esse ponto. Mas dentro desse intervalo, até ele ver o povo do reconhecimento, até ele ser um membro do reconhecimento, né? Dos cadetes e depois do reconhecimento, ele teve duas cenas épicas na infância. Na minha opinião, são duas cenas épicas. Primeiro, aquela cena que tá o Eren, o Armin, né, que é o amigo do Eren, e a Mikasa, que é a amiga dele também. Eles estão do lado de um riacho, qualquer coisa assim, e eles estão lendo um livro sobre coisas que haviam no mundo lá fora. Mas eles falam esse treco de mundo lá fora tantas vezes naquela cena. O mundo lá fora, o mundo lá fora, o mundo lá fora. Mano, chega a ser irritante, cara. Chega a ser irritante. Quem tiver ouvindo esse podcast pelo YouTube vai ver essa cena aí na íntegra. Eren! O que foi, Armin? Olha, o meu avô tinha isso guardado em segredo. É um livro que fala sobre o mundo lá fora. Um livro sobre o mundo lá fora? Escuta, isso aí não é ilegal, não? Você pode ser preso pelos militares. Eren, agora não é hora de pensar nisso. De acordo com esse livro, a maior parte do mundo lá fora é coberto de água e se chama mar. E esse tal de mar é salgado. Como assim salgado? Isso aí é mentira. O sal é muito precioso. Com certeza os comerciantes já teriam pegado e vendido tudo. Não dá pra fazer isso, porque o mar é grande demais. Até parece. E tem muito mais coisa do que o sal. Tem fogo líquido, terra de gelo, campos cobertos de areia. O mundo lá fora deve ser 1000 vezes maior que aqui dentro das muralhas. O mundo lá fora. Olha, eu vou te contar isso, mas não conta pra ninguém. Os meus pais estão pensando em sair das muralhas pra explorar o mundo lá fora. O mundo lá fora? Ei, Eren. Eu quero que um dia a gente saia pra explorar o mundo lá fora. É muito irritante. Eu não chego exatamente não pra dizer que se foi irritante ou não, mas eu entendo que seria, né, o fascínio que eles deveriam ter, tipo, não conhecendo, bem, né, tipo, como seria, assim, a especulação de só que, se bem que eles não teorizam, eles podiam teorizar se é um lugar horrível, assim, porque o certo até seria os caras tocar o terror de que é um lugar horrível para as pessoas não terem muita vontade de sair, né, até para não dar problema, né. Sim. Então, um fascínio, sabe, elas deveriam aprender até na escola, olha, o mundo, até pro rei, pro governo ter um controle melhor da população, eles olham como o mundo lá fora é uma pina, pi. É uma bodega, é uma bodega. Vocês são privilegiados por estar aqui dentro e pela proteção que nós, o governo, proporcionamos pra vocês, né? Então eles deviam editar, pelo menos um deles devia editar, não, mas o governo nos proporciona tudo e o mundo lá fora é uma
sabe? E daí, claro, daí deveria talvez o Armin, coisa assim, ou o Eren como protagonista, né, aquele coisa, o protagonista dos infernos, só o protagonista ser diferente. Não, mas vai ver, o governo tá mentindo pra nós, porque, sei lá, eu acho que tá mentindo pra nós, ou porque meu pai disse que tá, e meu pai tá certo, e pronto. Sabe, aquela coisa sem prova nenhuma. Mas até pra ter uma, né, Sim, sim, sei. Não, foi demais. Agora, continuando aqui um pouco mais a história. Aí, depois dessa cena deles lendo o livro e falando do mundo lá fora 10.000 vezes, a gente entra numa outra... A gente avança um pouco, entra em outras duas cenas, uma rápida aqui, que é o pai do Eren dizendo adeus, porque ele ia pra cidade... Porque a muralha é dividida em 3 etapas, né? É a Maria, a muralha externa, a Rose, a muralha intermediária, e a Sina... É a Sina? Se eu não me engano, é a Sina. A muralha central. Então o Eren, o Armin e a Mikasa moram na muralha externa. Vamos pelo nome não, vamos falar pela posição, né? Sim. Então, aí o pai dele diz uma coisa que dentro do sótão da casa tem os segredos sobre o mundo lá fora, que assim que ele voltasse da muralha intermediária, ele apresentaria ao Eren as coisas sobre o mundo lá fora, né? Dentro do que tinha lá no sótão dele. Aí aconteceu que ele foi embora. Alguns momentos depois, houve a primeira aparição, a aparição épica do Titã Colossal. E o que nosso querido Titã Colossal faz? Ele quebra a muralha externa. E assim, começando toda a cena dramática de titãs atacando humanos, comendo humanos. E infelizmente o Eren perdeu a mãezinha para um desses titãs. Que, por sinal, lembre desse titã que a gente vai falar bem lá mais pra frente. E vamos como aqui, coincidência, a mãe do protagonista morre no primeiro ataque, né? Exatamente. Não, primeiro que quando o Titã Colossal chutou a muralha, né? Aí foi subindo pedra pra tudo quanto é lado, né? Aí a pedra cai justamente na casa do protagonista. Hein? Ah, sim, também. Não, eu já uma coisa assim que... Isso foi uns pequenos... Eu sei que muita gente assim, mas é que quando o cara é analista, o cara percebe essa, né? O cara tem aquela visão dos Thundercat, né? Me deu a visão além do alcance, né? Né? Aí o cara fica com família de hater, mas cara, se tu conhece o básico de regra de storytelling, tu cara... Fora aquela coisa, né? Qual a motivação do protagonista? Porque no início, todo o reconhecimento... Eles eram tratados como um bando de perdedores, né? Porque era a época pré-Levi, etc, né? Sim. Então não tinha motivação pro Eren ficar todo pagando pau pra eles e defendendo eles lá da multidão e não sei. Seria como, sei lá, a criança querer ser um jogador de futebol, mas numa sociedade que o jogador de futebol mal ganha um salário mínimo e ninguém liga pra ele, sabe? Tipo, qual é a motivação, sabe? Sim. Não sei o que eu quero dizer, entendeu? Não, verdade. Até então era só isso, era só um mundo que do nada apareceram os titãs e houve toda essa primeira colisão entre os humanos e os titãs. E era uma coisa que podia ser facilmente arrumar, porque eles podiam dizer, sei lá, que pelo menos o pai do Eren, ou sei lá, ele tem um irmão mais velho que era do reconhecimento e daí morreu, e ele quer entrar no reconhecimento pra vingar e matar Titã pra já vingar o irmão mais velho. Isso é alguma coisa assim que porque o pai, sabe, o pai além de médico, era um médico do reconhecimento, sabe, que o pai dele era um médico famoso no anime, ele podia ser um médico que era do reconhecimento e ganhou medalhas no reconhecimento, alguma coisa pra motivar o guri a querer ser do reconhecimento, apesar do reconhecimento não ter aquele prestígio que depois mais ou menos vai ganhar com a entrada do Levi e de outros casca-grossa do reconhecimento. Sim. Então é uma coisa que o anime podia ter, pra quem entende de storytelling, das regrinhas, dos pormenores, sabe que o anime podia ter sido bem mais trabalhado nesses quesitos, hein? Sim. Pelo menos, né, não sei se tu concorda. Não é pra concordar, até pra nós poder brigar mais aqui. Não, vamos concordar, tem que ter discussão nisso aqui, tem que ter discussão. Então, perde toda a graça de concordar comigo, né? Não é, né? À toa que o nome do podcast é Castigando, né? Ai. Eu fico, quem é tu pra concordar comigo? É bem isso. Então vamos lá. Aí depois dessa cena da morte da mãe, né? Aí é feita a evacuação na cidade de Shigeishina, eu não lembro se é o nome certo, que é uma das extremidades da muralha, onde tem umas cidades localizadas.
Aí foi feita a evacuação através de um barquinho que tem um rio que segue todas as muralhas, segue cruzando, né? Vai cortando o caminho por dentro das muralhas. Aí Depois eles sacrificam umas 30 mil pessoas ali pra não salvar da isso, salva 1.000 e sacrifica 30 mil. É bem isso. Não, eu achei muito, né, os caras nem tentar retomar, porque o buraquinho, porque tava entrando o Titã de uma maneira bem afunilada, né, pelo aquele buraco das muralhas, sim. Então porque uma coisa seria se tivesse entrando bem mais Titã do que tinha quando eles foram retomar as muralhas. Então, e pelo jeito que os caras se locomovam, né, porque os caras pelos 3 deles se locomovam, e fora que os Titãs são abobados, né, eles podiam ter tentado retomar as muralhas bem mais cedo, matado os Titãs, porque enquanto, né, ia demorar um tempinho até, depois de matar os Titãs, até entrar mais pelo buraco, né. Verdade. Então eles fizeram o bagulho ser mais complicado do que era, entendeu? Pra retomar as muralhas. Sim, e assim, só pra contextualizar o pessoal que tá assistindo, os Titãs, a gente falou primeiro do Titã Colossal, a gente nem explicou direito sobre o Titã Colossal. O Titã Colossal é um Titã que ele é acima da muralha. A muralha, ela tem uma altura de 50 metros, o Titã Colossal tem 60 metros. E fora que ele tem uma força gigantesca, né? Então ele deu um chute na muralha, ele abriu uma cratera na muralha que foi onde os titãs menores, né? Porque os titãs existem de vários tamanhos, tem de 3, 4 metros, 15, 12, tem maiores que a gente vai contar mais pra frente. Entendeu? Eu até acho que ficou meio estranho que no final das contas, a missão dos caras era pegar o fundador de volta e tudo mais, porque eu não sei que tal sutileza, eles podiam ter feito bem mais coisa pra ver se o fundador se mostrava de uma vez, sabe? Então, a parte do fundador a gente vai deixar mais pra frente um pouco. Só dá uma ideia que tecnicamente a ação dele, daqueles, né, do blindado e do colossal, mesmo de início, não fez tanto sentido quanto possa parecer, sabe? Pelo menos é o que eu acho, assim, se eu sou... Sim, eu sei. Então, aí vamos lá. Aí foi nesse contexto aí do Titã Colossal que chutou a parede, abriu uma cratera, né? Que entraram só titãs de 3 e 4 metros. E como você disse, dava de fato pros soldados, né? Que eles têm aquelas aparelhagens de mobilidade tridimensional. E as espadas, né? Que parece muito com estilete, por sinal. Então, essas espadas são para cortar as carnes dos titãs. Então eles poderiam muito bem ter feito essa chacina dos titãs ali mesmo, logo na entrada, sem estresse nenhum. Mas assim, a gente não contou um pouco do prólogo, né, que durante um século não houve aparição de titã nenhum ali por volta das muralhas. Foi só agora quando teve a aparição do Titã Colossal, né? Ah, sim, sim. Não, e uma coisa que eu digo assim, o anime, ele tem uns problemas de lógica, que eu brinco assim, nós aqui, eu brinco assim, na nossa realidade, que nós não estamos em guerra com ninguém, nós não temos titã assassino querendo nos comer, pelo menos aqui no BR, o alistamento no exército é obrigatório. Ali que eles têm titã querendo comer eles é facultativo, tipo, entendeu? Tu vai pra alguma tropa se tu quiser, entendeu? Tipo... É que nem nos Estados Unidos, é facultativo, você vai se quiser. Assim, é que como eles já têm uns incentivos lá, eles já, né, o exército deles é grande por conta, eles não precisam muito, né. Lá os caras... Como é que tem aquele ditado, né, mulher não se casa com o soldado, ela se casa com os benefícios, né. Sim, aí eu já não sei, é melhor ficar quieto. É que lá, né, sim, então, tu não vê que, tu viu aquela série do Falcão ali? Tem até aquela cena, né, quando os caras vão julgar o Capitão América fajuto lá do governo, eles dizem, tu vai tá suspenso e sem os benefícios. Quando eles falam sem os benefícios, eles pegam foco pra mulher do cara, e a mulher do cara dá uma chorada maior, sabe? Não sei se chegou a ver isso aí, quando eu vi eu dei tanta risada, mas tanta risada. Não, isso daí eu não vi não. Mas vamos voltar pro anime, que a gente não pode perder o foco, tem muita coisa pra falar dele ainda. Sim. Então, e fora uma coisa que é tecnicamente muito besta, os caras os que mais têm desempenho, né, positivo no treinamento de matar titãs, eles não botam no reconhecimento que tem a missão de matar titã, eles botam da polícia militar, né? Sim, a gente vai chegar lá, calma, tamo bem no início. É uma coisa que não faz... Calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá.
Então, aí depois que eles escaparam com o barco, né, através das muralhas, houve o aparecimento do Titã blindado, como você já tinha mencionado antes. E o Titã blindado, esse Titã, como eu posso dizer? Ele é na faixa ali dos 15, 14 metros. Mas o bicho, ele é todo blindão, é todo protegido na carcaça. Que o bicho só corre, já fura a outra parte da muralha. Ah, sim, isso. Tem muralha atrás e na frente. Não é que ele furou a muralha, que ele passou pelo portão lá dentro, né, se eu não me engano. Isso, porque a cidade de Shigeishina, ela é uma... Porque, tipo assim, vai mostrar aí no vídeo aí. Tem a muralha ali em volta, que é a externa, e fora delas tem uma outra muralha ali que é pra proteger as cidades onde são localizados os cidadãos ali, o comércio local e tudo mais, que é onde foi, nesse caso, foi a Shigeishina, que era a muralha, a parte do sul da muralha, a cidadezinha ali que é ainda mais externa. Aí o Titã Colossal furou a entrada de Shigeishina e o blindado furou a entrada da muralha externa. Que foi isso que aconteceu. E aí, nesse barco tava o Eren, Mikasa e o Armin, olhando o Titã blindado e todo mundo morrendo, aquela dramatização toda que, assim, pegou. Quem assistiu pela primeira vez, ainda mais na época, pegou essa cena muito forte. Assim, não negativamente, não positivamente, mas assim, prendeu o espectador. Entendeu? Sim. E assim foi. Aí avançou um pouquinho, se não me engano, 5 anos, até que eles se tornam cadetes. E aí a gente vai começar um pouco dos cadetes. Vai. Ah, sim, fora uma coisa, a série, no final das contas, o anime original, entre aspas, teve o velho clichê do cara se tornar aquilo que ele odeia, né? Tipo aquele, o cara odeia virar vampiro, o vampiro vira vampiro, o cara odeia demônio, se torna demônio, o cara odeia, tipo, ele odiava Titã, virou Titã, sabe? Aquela isso, coisa teve muito isso. clichê. Mas isso aí é lá pra segunda, terceira temporada, calma. Sim, mas o cara tem um ataque cardíaco no meio que não tem vontade de falar, o cara tem que esperar. Calma, a gente vai chegar lá. Aí vamos lá, eles se tornaram cadetes, o treinador deles, né, que se chamava Kif, eu acho que seria o nome dele. Aí treinou os cadetes, aí nesse 104º grupo de cadetes, a gente conheceu o Jean, Sasha, Connie, eu só vou falando os nomes, hein, vocês que lembrem aí. Connie, aí teve a Krista, a linda Krista, lembre muito bem do nome dela, que a gente vai falar um segredo mais à frente. Teve a Ymir, também lembre muito bem dela, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Teve o Rainer, lembre também dele. O Bertoldi, também, lembre bem dele. Aí teve o Marco, eu acho que deve ter um ou outro aí que eu já não lembro mais. Então esses nomes todos aí, tratem de lembrar muito bem. Aí teve lá, aí um dos treinamentos dos cadetes era saber se movimentar, se equilibrar no dispositivo de mobilidade tridimensional. Eu esqueci a sigla desse. Mobilidade 3D, eu acho. Né? Não sei se tinha sigla, né? O 3D, pronto. Vamos chamar de 3D. Aí, nesse treinamento, todo mundo passou, menos quem? O protagonista. Pra ter o quê? Mais historinha? Vai, comenta aí. De fato, isso até não é... Porque se o cara passa direto, né? Poderiam dizer, o cara passou direto porque é o protagonista. Mas fica aquela coisa, né? Se eles fazem ele passar direto, passou porque é o protagonista. Se não fazem, daí como diz, é pra ter mais história, né? Realmente o estúdio, né, ficou numa... O estúdio não, né? O mangaka, né? Ficou num bico de sinuca nisso daí. Tinha que fazer uma coisa ou outra. Aí ele optou por perder na primeira e ganhar na segunda. Que aí a gente... Vai. Eu acho que essa parte do cadete não tem tanta coisa pra gente comentar, não. Porque é mais uma questão de treinamento, entendeu? Sim. Eu acho que essa parte do cadete a gente pode ir já jogando a história. Ele serve pra dar aquele foreshadow quando eles vão treinar o corpo a corpo. Né, daquela que sabe lutar arte marcial, que depois a gente... Né, é a Anne, né? Isso, deixa... tem a Anne, bem lembrado, a Anne. A gente esqueceu. Aquilo ali serve pra dar um foreshadow dos infernos de quem é ela depois, né? Isso. Então vamos lá, vamos terminar essa parte logo dos cadetes, que é só no final mesmo dos cadetes que melhora. Aí teve os treinamentos, aí teve um outro tipo de treinamento pra cá, treinamento pra lá, aprenderam a matar os titãs,
Não 100%, mas aprenderam. Ah, uma coisa que a primeira temporada aborda pouco, eles mencionam que tem uma religião lá que interferia, que eles até não podiam demorar pra poder botar canhão nas Isso. muralhas, mas depois eles quase não abordam a influência dessa religião no anime todo, cara. Eu fiquei assim, tipo, mesmo quando depois as coisas que eles vão descobrindo provavelmente entrariam em conflito com o que essa religião pregava, sabe? Sim. Eu achei que ficou muito palha isso. E fora nenhum dos cadetes, nem eles mesmos faziam parte, nenhum deles fazia parte dessa religião, sabe? Era uma Eu acho religião. que O que eu achei foi uma religião muito seleta. É só algumas pessoas, entendeu? Pois é, né? E eu acho que seria meio besta isso, porque geralmente o Estado deveria usar, via de regra, né? O Estado, principalmente monarquia, usava o que? A religião como legitimador, né? Tipo, o rei ia legitimar a religião ia legitimar o rei, sabe? Sim, Tipo, os sim. titãs são não sei o que, e o rei está aí pra nos proteger. E o rei diz assim, ó, viu, se você não seguir a religião que diz que eu tô aqui pra proteger vocês vão se né? As censurinhas aí. Né? Então, não que não tenha tido exceções, né? Os famosos déspotas esclarecidos, que não eram, né, da religião, mas ali ficou meio estranho. Os caras introduziram um conceito aí que logo foi escanteado, assim, sabe? Muito mal trabalhado. Assim. Isso. Nessa primeira temporada foi muito mais a questão da história do protagonista e dos titãs. É só na segunda nem tanto, a segunda continua muito essa pegada. Só na terceira que a gente começa a ver as coisas do passado, porque, assim, uma percepção que eu tive da terceira temporada é que foi muito mais flashback do que avançar a história, entendeu? Sim. Que aí a gente vai mencionar bastante dessa parte da religião, que é na terceira pra quarta que tem bastante conteúdo dela, né? Então, E a gente só tá falando mal de religião, que nós somos tudo neopagão, ateísta, militante, maluco. Eu tô brincando. eu não. Tá traumatizado, maluco. Ah, Cara, tem que rolar uma pausinha aí, né, só pra eu ir no banheiro ali. Tá, vai lá, vai lá. Botar um stop ali. 12 segundos depois. Como é que estamos aí? Fostete. Então, beleza. Voltando lá, depois desse intervalo comercial. Então, onde que a gente tinha parado, né? A gente tava falando lá sobre os cadetes, correto? Correto. Então tá. Aí teve lá os treinamentos dos cadetes. Aí até que chegou no... Aí teve treinamento na floresta, teve treinamento em outros lugares e tudo mais. Aí até que chegou no final, e aí eles passaram todos nos testes, passaram nas provas, nos exames e tudo mais, e tiveram um dia de treinamento prático na muralha, né, em cima das muralhas. Que foi aí que tivemos a segunda ilustre aparição do Titã Colossal. Que aí começa a brincadeira, né? O Titã Colossal fura de novo a muralha, que agora é a muralha intermediária, né, porque já tinham furado a externa. Agora, não... Aí eles furaram a cidade de Trost para depois quererem furar a muralha intermediária. Eles só tiveram êxito para furar a parte de Trost, né, que é a segunda cidade ali do sul das muralhas. Então, aí tivemos a aparição do Titã Colossal e dos outros titãs. Os outros cadetes foram atrás para derrotar os titãs menores. Foi isso mesmo? Ou eles tiveram outra coisa? Nem lembro mais direito a história. E o pior, ali é o momento que é o momento mais assim. Enganado. Porque quando o Titã aparece ali e todo mundo fica cagado, né? O protagonista é o único cara que pega assim, se mantém e diz: lembre-se do treinamento! Ai, vamos! Tipo assim, pá, o cara vai se fodando, sabe? E depois o cara pega e começa a estragar tudo uma atrás da outra, daí o cara é muito fracassado, e depois o cara só é bom pra enrolar o cachecol na minha casa, que na verdade, até hoje eu tenho uma teoria de conspiração que chama. É um código pra ele fez alguma safadeza com ela, mas ele não quis mostrar, né? Não, já mostrou o passado, não foi. Deu uma mudada, deu algum bug no som, eu não entendi muito o que foi, só entendi o não foi. Então, já mostraram o passado, não foi, mas continua. É que na verdade, assim, é que talvez tenha sido, mas o bagulho, né, foi censurado ali, né? Né? É tipo sangue branco, né, de Nanatsu no Taizai. Aquela coisa feia. Né? Ai. Sangue branco.
Ou tu viu como é que é tinha aquele o Samurai Showdown, né? Que era o Samurai Spirits, né? Que os caras cortavam e saía literalmente um líquido branco, assim, que era passar o sangue, né? Uma água, assim. Não, assim. não, eu não assisti não. Mas vamos voltar. Aí foi exatamente isso, né? Apareceu o Titã Colossal, aí todo mundo cagando de medo, e o Eren, o protagonista, olhou pra ele, agora que eu te mato, seu safado. E nada aconteceu, né? Uma coisa assim, que fica assim, não. E nada aconteceu. Aí eles conseguiram, né? Claro que seria muito WTF se o cara matasse um dos caras mais fodão ali de direto, assim, fica assim, né? Peraí, Seria como, rapidão. sei lá, se- Peraí, rapidão, que eu já volto. Aí foi aquilo, né? Teve a aparição do Titã Colossal, todo mundo com medo, o Eren não, boladão, foi lá atacar o Titã e falha na missão. Não conseguiu derrotar o Titã. Mas o Titã conseguiu quebrar a entrada de Trost, né? A cidade onde teve uma nova invasão de titãs. Ó, coincidência, né? Acho que não. Pois é, né? Eu não sei se ele tava fazendo. Eles estavam. O Colossal, etc. Eles estavam fazendo isso pra ver se o. Tentar atrair o fundador, né? Tipo, porque eles não revelam por que eles tiveram essa sutileza em ficar, né? Esperar tanto tempo pra fazer né, aquelas coisas, né? Em vez de tentar, sei lá, atacar direto o Palácio Real, né? Isso, mas isso aí é lá pra frente, lá pra frente. Lá na. Eu acho Mas que bem pra frente eles explicam. Acho que nem lá pra frente eles explicam por que eles foram tão sutis assim, né? É, isso daí é entre a terceira e a quarta, eu não lembro mais direito. Aconteceu tanta coisa, né? Não, eles introduzem um primeiro-ministro que nunca foi mencionado, né? Tipo, que geralmente um primeiro-ministro tem um papel importante na política do governo. Eles ficaram não sei quantas temporadas sem mencionar que existia um primeiro-ministro. Quando eles fizeram isso, eu dei tanta risada, assim, de como eles. Não sei se foi mal planejado, assim, o bagulho. Parece um conceito que o mangá. Não sei se o mangá tá no mangá também. Ou se parece que o cara tirou da bunda, assim, na última hora, assim, sabe? Faltava, assim, 5 minutos pra terminar, entregar o prazo da prensa ali, do mangá, ou do fazer o anime. Os caras, vamos botar um primeiro-ministro aqui. Tipo, mas isso nunca foi mencionado, dane-se, ninguém vai perceber. Tipo, E foi. E foi. Aí tá bom, né? Aí tivemos, né, essa segunda invasão. E aí aparece um dos personagens que é aí que é onde eu começo a questionar um pouco da dublagem brasileira. Que foi na aparição desse personagem que eu fiquei meio assim. A dublagem original tá melhor. Foi assim, eu gosto muito da dublagem brasileira, mas esse foi um dos casos que eu falei que a dublagem original tá melhor. Que foi a aparição daquele cara da guarnição junto com aquela personagem de cabelo branco, a Rico. Aquele que grita, fala gritando, sabe qual que é? Mas, bom, igual eu não vi o dublado brasileiro, eu vi só o normal, sabe? Entendi. Eu vou colocar a imagem aí, o pessoal vai saber qual que é. それでは訓練通りに各班ごと分かれ中東兵団の指揮のもと補給支援情報伝達巨人の掃討などを行ってもらう西部を中東兵団の迎撃班中英を支援班が率いる訓練兵団後衛を中東兵団の精Com a elite da divisão de guarnição. Eu também recebi a notícia de que o time de ataque caiu. O portão exterior foi destruído e os titãs entraram. Ou seja, o titã de armadura pode aparecer de novo e demolir o portão a qualquer momento! Então, ele apareceu na dublagem original, ele fala, e algumas palavras ele fala gritando. Já na dublagem brasileira não foi isso, foi uma tonalidade de voz direta. Aí eu não gostei. A dublagem tá boa sim, mas eu não gostei. E, voltando à parte da história, né? Com a aparição dele, eles estavam tentando matar o Eren, porque... Não, desculpa, já foi um pouco mais pra frente, né? Aí teve o negócio de Trost, né? Eles furaram a muralha de Trost, aí eles... Cara, eu nem lembro mais a história, mano, aconteceu tanta coisa. O planejamento era fazer pra só a última temporada, tu inventou de fazer pra tudo, né? Ah, não, vamos tudo mesmo. Aí tá, aí teve Trost lá, aí o Eren descobriu que tem os poderes de titãs, aí o Eren virou um titã pra defender a muralha de Trost e tudo mais. Aí tiveram êxito, fecharam a muralha lá de Trost, até que chegou esse cara aí que fala gritando
e viu que o Eren tinha esse poder e colocaram ele lá num cantinho ali pra atirarem ele com um canhão. Lembra dessa cena aí do canhão? Que tinha aquele cara lá gritando, apontar, preparar, fogo. Ah, pior que não tô muito lembrado. Aí o Eren vira parte de Titã ali, aí protege Mikasa e Armin, que tava com ele Sim, ali. daí daí ele usa o poder daquele dos rugidos, né? Tipo, de chamar os titãs lá, né? Não. Isso daí. Assim, dá pra frente aí? Não, isso daí é mais pra frente. Isso que eu Ah, tô então. falando. Tá, aí o Eren. O pessoal tá vendo aí, o pessoal que tá assistindo pelo YouTube tá vendo as cenas. Aí o Eren vira metade Titã, aí protege a Mikasa e o Armin da bala do canhão com a mão do Titã, né? E aí eles formam todo um planejamento pra defender Trost, que acontece aquela cena lá do Eren levando a pedra, né? Aquela cena famosa, ele carregando a pedra pra fechar a muralha de Trost, e fim da missão, sinal verde e amarelo, sei lá, falando que a missão foi concluída com sucesso. Tivemos aí nesse contexto aí também a aparição do comandante Pixis, Dot Pixis. Faz um pix, né? É um pix, né? É um pix, fala as fotos, os pacos de pé aí, né? Não, Então, o pix, né? Que não vale muito. Aí que ele que teve essa ideia aí de fazer a missão do Eren fechar a muralha, né, com a pedra que tinha na cidade lá, uma pedra que era um monumento na cidade, não sei porquê, mas tudo bem. E aí, quando o Eren volta, dessa toda a proteção feita já, ele é preso, trancafiado, enjaulado, eu acho que na prisão da cidadela lá central, que eu acho que é debaixo do castelo, da igreja, sei lá, é do castelo, se eu não me engano. Aí temos a aparição de uma das pessoas mais importantes da obra, que seria o comandante do grupo de reconhecimento, que é o Erwin, sei lá. Vai, comente aí um pouco. Bom, eu acho uma coisa interessante é que pouca gente quando apareceu, ele foi o personagem, acho que talvez mais desenvolvido, que acabou tendo um final trágico, né? O comandante ali, o Eren, que tu falou, né? Isso. Porque por muito tempo os que morriam eram mais os figurante, né? Os figurantes. Né? Eu até uma coisa que eu talvez tenha contribuído pra má qualidade da obra, eu sei que né? É que o próprio mangaka, ele não fez o anime e o mangá do jeito que ele queria. Porque eu não sou muito de ir atrás e pesquisar essas coisas, mas me chegou aos ouvidos que ele tinha intenção de matar todo mundo. Mas ele acabou não fazendo porque por pressão não sei se dos fãs ou do próprio, né, dos estúdios, da editora, deve ser um pouco de cara. Pela popularidade dos personagens e, né, daí não vou bancar meio, né, o comunista aqui, mas, né, por pressões financeiras do capital, o cara não pôde fazer o que ele queria fazer, né. Entendi. Eu não sei exatamente, ou talvez o cara tenha só ficado comovido com os fãs gostando dos personagens, né, sei que o cara não seguiu o plano que ele queria. Entendi. Se bem que diga-se também de passagem, que durante o início da primeira temporada, era um dos poucos animes que havia morte de pessoas, assim, que era dentro do nicho principal. Depende de que tu considerava nicho principal também, né? Sim, tipo assim, começou morrendo a mãe, aí depois morreu o amigo ali, que já mostrou no início, já mostrou ele morrendo já no início, entendeu? Eu acho que comparado com um que ficou famoso por fazer isso, aquele Madoka mágica, não sei o que uma das guriazinhas pega ele decapitado no início, né? Pô, olha o spoiler que eu dei do anime, né? Agora já foi. Né? Então, né? Pelo menos eu lembro, assim, que muita gente ficou assim, desconstrução, que geralmente coisa de garota mágica, toda aquela coisinha, tudo, né, bonitinha, né? Estilos... Sim, mas agora já foi, já mandou. Aí tivemos a aparição lá do Erwin, sei lá como é que fala o nome dele. Eu acho que era Erwin. Então, aí que chegamos a um momento em que finalmente vemos um outro lado de Attack on Titan, né? Que ele também tem um lado político dentro da história, entendeu? Não é só a questão de ação, mas ele também tem a parte política, que seria a briga entre os militares do reconhecimento contra os militares da polícia que fica dentro do castelo lá, dentro da cidade principal.
Por sinal, a parte política é a parte mais bagunçada do mundo ali no bagulho. Né? Assim, era uma coisa diferente, é uma coisa que não tem em tantos animes, são poucos os que tem. Eles tentam fazer complexo pra disfarçar a bagunça, sabe? É uma coisa Porque a intenção do... Aí vamos lá, contextualizando só o que houve nessa... Qual é o nome que se dá negócio aí de juiz aí? Esqueci o nome. Esqueci o nome do treco. Que tu vai lá pra depor. O julgamento. Isso. Durante esse julgamento... Quando o Eren foi julgado lá, quando que teve um julgamento militar lá pra ver se eles iam matar o Eren ou não. Isso. Mas tinham as intenções políticas de cada poderio militar. Eu lembro que ficou uma coisa muito idiota, assim, muito. Agora, eu tinha que ter. Pena que eu fiz, quando eu analisei isso aí a primeira vez, eu sentei muito pau nessa cena, porque tinha uns erros muito besta nisso aí. Que ficou ridículo. Pena que se eu soubesse que eles iam fazer da primeira temporada. É que eu não revi tudo, né? Você tinha combinado de fazer só da última. Mas, cara, foi uma coisa muito besta aquele julgamento ali. Não, aí foi basicamente, assim, só pra resumir mesmo. O que foi? É que a equipe de reconhecimento queria o poder do Eren, queria o Eren e o poder dele, de Titã, pra fazer o reconhecimento não só das muralhas, como um todo, como também fora delas, né? E, consequentemente, se livrar a galera dos titãs, entendeu? E assim poder explorar o mundo lá fora. Porque esse era o grande objetivo. Enquanto que a polícia militar queria o Eren pra matar. Simplesmente isso, mais nada. Bem, não sei, né? Talvez tinha algum envolvimento da igreja naquela época já. Não sei dizer. Vai, conta aí, MR, conta aí. Pois é, eu acho mesmo os caras tentar. Que eles pegaram, até tava botando. Assim, porque eles falam no julgamento que eles queriam criar uma história de fazer o Eren um mártir, alguma coisa assim, sabe? Se eu não me engano. Então ficou, tipo, só que eles estavam falando no meio do julgamento pra todo mundo ouvir, incluindo com alguns membros civis presenciando o julgamento, que eles iam falsificar a história. Então, tipo, ficou uma coisa muito ridícula, sabe? Velho, era muito zoado. Era muito zoado mesmo. Falando geralmente, se tu quer falsificar a história... Não. Ali não era todo mundo, não. Ali era o pessoal que participou daquela cena toda ali do ataque do Colossal, né? E na invasão de Trote, né? Mas igual era muita gente pra manter o segredo. Não, e tinha os Isso, e tinha os aristocratas, né? E o cara da igreja, ainda tinha o cara da igreja, mano. Sim, tinha o cara da igreja, tipo, pô, tu tá falando pra todo mundo que tu vai fazer uma mentira, sabe? Tipo, cara, não faz isso não, velho. Tipo, tá, só pra deixar aqui atento pro pessoal, o nome desse cara da igreja é Nick. Lembra bem desse cara que ele vai ser bem pro final no final da primeira temporada e vai estigando até a terceira. Vai. Aí tá. Aí a gente teve essa questão aí do julgamento, que sinceramente era fato que quem ia ganhar a condicional do Eren seria o reconhecimento, né? Sim, porque eles iam matar Não, eles até poderiam ganhar a polícia militar e o protagonista fugir, sabe? Ficar como foragido e acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, eu não vou dizer o cara bancar um Sasuke Uchiha e procurar poder com os titãs, sabe? Daí se voltar contra... Mas era uma possibilidade, tecnicamente, né? Sim, era uma possibilidade também. Mas aconteceu que... Talvez o anime tivesse sido melhor se isso tivesse acontecido. Que a gente até esqueceu também de mencionar outra coisa, que com a aparição dessa aí do Eren, também tivemos logo em seguida a aparição de simplesmente o mais boladão personagem da obra, que é o Levi, né? Por sinal, o cara é quase um protagonista dentro de um anime que ele não é o protagonista, né? Exatamente, o cara é sinistro, mano. Tem uma força ele é uma Mikasa sem a saia, por assim dizer, né? Exatamente. Uma Mikasa e ele de saia, não sei, né? Vice-versa, né? No caso ele é a Mikasa sem os peitos, né? Ai. Que também lembre dele, que essa figura aí, o Levi, o Levi, como você quiser chamar, é uma das figuras mais importantes da obra. Aí tá, né? Aí teve lá o final do julgamento,
o Eren ficou com a equipe de reconhecimento. Aí tivemos lá uma das missões lá de fazer o Eren ir com o pessoal do reconhecimento, entender como é que eles funcionam e tudo mais. Aí avançamos um pouco a história. Aí tem a cena lá do pronunciamento lá dos cadetes que passaram, né? Que é fazer toda aquela formatura, né? Uma espécie de formatura, né? E nessa formatura apareceu o comandante do reconhecimento, que é o Erwin. Ai, não sei falar o nome dele, que merda. Erwin. Aí que ele deu um pronunciamento, né? Falou lá um discurso lá, que queria convocar os cadetes ali da 104º Batalhão a entrarem na equipe de reconhecimento. E quem entrou foram justamente aquelas pessoas que a gente falou antes, que foi o Jean, Sasha, Connie, Ymir, Krista. E de novo, né? Os caras estão numa época de guerra, de crise, mas todo o bagulho é todo voluntário. Até tu escolhe onde, né? Isso. E nem teve depois, tipo, uma coisa quando eles estavam de boa ali, perto da. Mas depois que eles perdem a muralha principal, que é onde mais tinha a fonte de comida, não há uma cultura militarista para incentivar o povo a se juntar ao reconhecimento, a matar Titã, nada, sabe? Não tem uma mudança. Isso, não tem. É algo. Pra quem, de novo, pra quem entende de construção de mundo, de storytelling, é ridículo o bagulho, sabe? Sim, sim. Porque obviamente teria, sabe? Você tem que ser. Não, muito... nesse universo aí que se encontra, realmente acho que teria que ser obrigatório um negócio desse de militarismo, né? Essas coisas todas. Sim. Não há uma evolução política, sociocultural, o cara daquela, nesse sentido, e deveria ter, né? Sim, verdade. Isso é E verdade. eles não dão uma explicação pra não ter. Porque a menos que eles não quisessem retomar a muralha, mas eles queriam, sabe? Que eles secretamente não quisessem retomar a muralha, mas eles queriam. E, Se eles não na quisessem, verdade, então... essa questão de não ser voluntário era mais uma questão lá dos grandes, né? Dos burgueses lá junto com o rei. Que isso a gente vai explicar mais pra frente. Porque nesse negócio aí de não. O fato de ser voluntário e não ser obrigatório, tem essa questão lá dos 4 com o rei, os 4 burgueses com o rei, e o fundador lá desde o início da criação da muralha, que a gente vai explicar um pouco melhor essa questão. É que eles até podiam dizer assim, porque daí se fosse obrigatório, os filhos dos burgueses, os filhos dos aristocratas teriam que se juntar também, e daí eles não queriam perder os filhos ali. Tipo, ok, mas podia... Não, tem isso, mas tem um pouco mais. A gente vai chegar lá. Porque tem aquele precedente assim, os filhos dos pobres iriam pra morrer no reconhecimento, e os filhos dos ricos e dos aristocratas iriam pra ser daquela da guardar as muralhas e ir pra polícia militar, ou seja, ficar no bem bom. Sim, verdade. Ele ia morrer por reconhecimento ser os filhos dos pobres, que historicamente tem precedente pra isso aí, sabe? Sim, isso daí eu concordo, de fato. Quem é que diz que tu tem direito de concordar comigo, cara? Pra me mandar tomar no cu e dizer que eu sou um rei. Não, essa parte eu concordo. As outras a gente vai dialogando aqui. Fala aqui, sai o cara vai concordar. Perto da casa, depois eu vou concordar. Aí tá bom. Aí. Só pra ajudar aqui a galera, quando eu falar os cadetes, agora que teve o final do 104º Batalhão, quando eu falar os cadetes, eu vou estar mencionando o Jean, Eren, Mikasa, Armin, Sasha, Connie, Rainer, Bertholdt, Annie e... eu acho que só esses, né? Eu acho que ficou só esses. Eu vou falar... Quando eu falar os cadetes, eu tô falando dessa galerinha toda, tá? Só pro povo... Só pra ficar toda hora falando o nome, que é estressante. Aí esse povinho todo, esses cadetes aí, todos esses cadetes selecionados... A gentalha, essa filho de pobre. Isso, essa gentalha, vamos chamar de gentalha que é melhor. Aula de Macotibes, até horror a pobre, né? Então, essa gentalha foi pro reconhecimento. Aí teve um pouco lá do discurso do Eren durante os treinamentos. Teve um pouquinho de cada coisa aí. O fato da invasão de Trosh e da invasão de Shingeisha, né, que influenciaram um pouco na mente deles. E o porquê deles treinarem tanto e serem tão bem, por que eles vão lá pra polícia militar fazer nada? Se eles que tinham que ser os que vão pra linha de frente, né? Eles pensaram todas essas questões e no final foram tudo pro reconhecimento. Enquanto que os 40 e poucos outros cadetes foram tudo pro
As outras duas tropas ali, né? Isso, pro batalhão de guarnição. O batalhão de guarnição é o que protege as muralhas. E o batalhão militar, que é o que protege o rei. Aí tá. Aí todo mundo que passou pro reconhecimento, que é onde acontece a nossa história, que é no reconhecimento. Aí começou. Aí teve lá a primeira expedição, que eles foram tentar recuperar a muralha lá de Shingeshina, que não deu certo. Aí voltaram, aí vai em volta, vem em volta, vai, faz e fez e voltou. Porque foi basicamente isso, né? Sim. Aí até que a gente... esqueci de mencionar. A Anne foi a única cadete que não quis ir pro batalhão de reconhecimento. Ela foi pro batalhão militar lá proteger o rei. Então guardem bem. Aí beleza. Até que eles tiveram a primeira expedição real, que era pra ir de vez criar lá uma proteção na muralha lá de Shingeshina e da muralha externa. Aí que eles foram de fato. Aí tivemos a aparição pela primeira vez da Titã Fêmea. Muito bem construída, diga-se de passagem. Que ela tinha o objetivo de achar o Eren, que ele tinha o poder do Titã. Entendeu? Ela ia atrás do Eren pra levar o Eren pra longe de lá. Aí vai, MR, lembra dessa cena? Conte um pouco aí do seu ponto. Eu lembro quando ela tava perseguindo eles na floresta, daí vem aqueles... O Eren acha que o Esquadrão Levi tinha que matar ela, mas daí o Levi manda não atacar. Aí tu avançou... Acham... Não, calma, tu avançou muito. Né, cara, é o que eu lembro, assim, como... Não, então, aí deixa eu falar. Aí eles estavam lá correndo lá pelos Planalto... É Planalto o nome que se dá? Planícies. Essa parte chata da geografia aí que ninguém lembra, né? Não, Planalto é outra coisa. Então, aí a tropa de expedição correndo lá pelas planícies, aí até que apareceu a Titã Fêmea e foi atrás de cada esquadrão que tava nessas planícies, indo em direção a Shingeshina. Ela foi procurando o Eren, até que ela achou o grupo do Armin. Aí ela foi atacando os outros membros do grupo do Armin, até que quando chegou nele, ela não atacou. Porque ele estava coberto com a capa, aí puxou ali pra ver quem que era. Aí a Titã Fêmea reconheceu que era o Armin. Escutem bem que a Titã Fêmea, hein? A Titã Fêmea. Acho que vocês já sabem a resposta. Provavelmente já sabem, né? Todo mundo já viu aqui Attack on Titan. Aí ela viu que não era ali, ela foi atrás de outro esquadrão, até que o Armin se juntou com o esquadrão do Reiner e do Bertholdt. Aí eles deram de cara de novo com a Titã Fêmea. Aí eles foram e atacaram a Titã Fêmea, Bertholdt e o Reiner. Até que teve um momento que quando o Reiner foi atacar, a Titã Fêmea segurou ele com a mão, mas ele conseguiu escapar. Lembre dessa cena que a gente vai voltar na terceira temporada. Caraca! Voltaremos, né? Aquela coisa do... o negócio do flashback. Assim, uma coisa que eu tenho que elogiar sobre Attack on Titan é que não tem flashback como Naruto, como sempre foi chato e irritante, mano. 10 episódios, 15 eram flashback. E ainda de modo de filler ainda, né? Horrível. Attack on Titan ele tem um flashback, mas é uma coisa tipo assim, 2 minutos tu já viu tudo. Aí tá bom, aí até que eles viram lá, ela continuou não achando o Eren, mas depois que o Reiner conseguiu escapar da mão da Titã Fêmea, quando ela se recuperou ali, né, porque os titãs têm o poder de regeneração, a não ser que você atinja eles na nuca, senão eles morrem. Aí ela olhou pra mão dela e foi em direção a outro lugar. Então já sabe o que tem aí, né? Não precisa nem ser muito gênio pra saber o que houve nessa brincadeira. Aí beleza, ela foi atrás de outro esquadrão em uma outra direção totalmente oposta ao Armin. E aí finalmente encontrou quem? O Eren. E aí sim começou a brincadeira, que foi quando eles entraram na floresta. Aí quando entramos na floresta, a gente teve essa cena lá, deles atirando o canhão na Titã Fêmea e prendendo ela. E aí ela ficando imobilizada, mas ela conseguiu se mover a tempo de proteger a nuca com as 2 mãos, né? Aí, enquanto isso, a equipe do Eren foi seguindo, a equipe do Levi foi seguindo junto com o Eren, enquanto que o Levi voltou pro comandante Eren pra ver a Titã Fêmea lá, o que ela fez, o que ela aprontou e tudo mais. Lembra dessa cena? Lá da floresta, dos canhões, dos grampos lá em cima dela e tudo mais. Sim, que eles botaram uma armadilha pra... Isso, essa cena aí mesmo. Cara, não muito, vou te dizer. Eu lembro que eles tentaram fazer, daí eles descobriram que ela podia endurecer a nuca, né? Isso, aí tiveram a descoberta aí que ele podia endurecer a nuca com um tipo de cristal, sei lá. Foi como é que eu acho que daria pra dizer que é um Deus Ex Machina aquilo ali, né? Isso daria...
tem algumas coisas, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer, é o chamado, é um poder tiradinho da bunda, por assim dizer, né? É. É tipo aquele jogo lá, é tipo o GTA, né? Que tu troca de arma e puxa do nada. É bem assim o poder. Aí tá, aí quando ela se viu encurralada, a Titã Fêmea, ela soltou um rugido, um berro lá, que chamou os Titãs menores pra comer ela, né? Pra comer a Titã. E... Olha a safadeza aqui, né? Não. O Orc vai passar isso, Não, vai aí, passar isso aí, né? não, aí é o pensamento de cada um. Eu só estou dizendo o que aconteceu. Fêmea dá o rugido e vem os outros pra comer, aí... É. Tem criança assistindo, isso aqui é algo familiar, isso aqui é um espaço família. Ataque dos Titãs não é nada familiar não, filho. É sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Isso aqui é um podcast de respeito, isso aqui é dos bons costumes. Pelo nome se diz já o respeito, né? É por isso que nós, as mulheres foram excluídas, né, do bagulho aí, pra elas não poderem opinar nesse teu machismo aí. Deixa isso pra gangbang aí no bagulho. Ai, deixa isso pra lá. Ai. Tá bom, vamos voltar pra história que a gente não pode perder o foco, porque tem muita coisa. Já estamos acabando já a primeira temporada. Aí tá, né? Ela chamou os titãs foram lá devorar carne dela e tudo mais. Então, como o Eren tem o poder do titã e ele sai da nuca da titã, eles deduziram que a titã fêmea tivesse a mesma habilidade, que ela seria uma pessoa normal, como o Eren é, mas com o poder de titã. Então, quando foram devorando a titã fêmea, ela escapou, né? A pessoa que estava dentro da titã, ela escapou e foi atrás do Eren com o dispositivo de mobilidade tridimensional, que ela tinha roubado de alguém. Que ela tinha roubado no caso do Marco, que a gente nem mencionou ele, mas lá no início da temporada ele foi morto, que a gente vai revelar como mais pra frente. Aí tá, foi atrás de novo do Eren com o dispositivo tridimensional. Nesse processo ela matou a equipe do Levi, enquanto o Levi estava lá derrotando os titãs que estavam devorando ela. Ela foi atrás da equipe dele e matou a equipe dele e continuou atrás do Eren. Enquanto isso, o Levi veio... Ele encheu de novo o tanque lá de gás dele e veio correndo atrás do Eren pra tentar derrotar ela, né? Que... Eu não lembro muito dessa parte direito, né? Que apareceu até a Mikasa até. Aí tava a Mikasa e Levi lutando contra a Titã Fêmea e ela com o Eren carregando na boca, se eu não me engano. Era isso. Era isso. Foi isso mesmo, eu lembrei aqui. E a gente viu um pouquinho das habilidades do Levi nessa cena aí, que, meu amigo, que habilidades. Porque ele vai com a intenção de uma coisa, mas na verdade não é aquilo, é outra coisa que ele vai fazer, entendeu? Ele é um cara bem safo das habilidades. Vendo o cara na balada, o que ele vai fazer? Você vai com a intenção e faz outro. Tipo assim, ele é aquele cara, num conceito de futebol, né? Ele é aquele cara que vai chutar pra um lado, mas olha pro outro. Pior, né? Entendeu? Ele é esse tipo de pessoa. Aí eles conseguem lá, não derrotar a Titã Fêmea, né? Mas conseguem mobilizar ela e conseguem recuperar o Eren de volta e vão fugindo e pra voltar também pra cidade lá da onde eles estavam, né? Porque a expedição deu errado. E aí tá bom, né? Eu acho que essa parte aí acabou, né? Eles voltam lá pra cidade. E aí a gente chega no arco, na parte final da primeira temporada, né? Que eles vão lá, eles deduzem quem que é a Titã Fêmea, a olhar pelo jeito, a olhar o estilo de luta dela e tudo mais. Eles deduzem... né? Isso. Eles deduzem... Tem que explicar pro povo o que é foreshadow, que eu não sei se o povo sabe o que é, mas... Não precisa, né? Não, deixa pra lá. Vamos deixar isso pra depois. Se houver uma segunda ocasião, vamos deixar pra ela. Aí eles deduziram que quem era a Titã Fêmea era Annie, que foi pro batalhão militar proteger o rei. E ela era a única que sabia identificar quem era cada membro dos cadetes, né? Que foi o que aconteceu. Ela não matou o Armin. Ela viu o Armin e não matou. E ela conhecia o Armin, entendeu? Assim como o Bertolt e o Rainer. Aí eles deduziram... Vai, fala. O que eu acho mesmo, tipo, que ela ainda achava, ela ainda tava na doutrina, na ideologia, que os caras eram tudo do capiroto, que os caras eram tudo mal, tipo, ela não abandonou a missão dela.
Então, eu acho que é meio, né, tipo, sabe, ela vê os caras e daí não vou matar os caras, tipo... Na verdade, eu não acho tanto assim, não. Lembra como é que o Rainer ficou? O Rainer ficou com uma bipolaridade. Ele ficou, às vezes ele acha que é guerreiro, às vezes ele acha que é um soldado do reconhecimento e tudo mais. Sim, mas tipo, um ser bipolar até vai, mas daí também... todo mundo ser bipolar quando os caras, o roteiro precisa que seja, sabe? É porque formou uma que nem aquela amizade. coisa no... né, É porque formou aquele laço de amizade, assim, mesmo sendo clichê, se você colocar até na vida real, acontece isso. Então, de fato... mas com todo mundo que os caras enviaram, fica meio, né? E fora que depois esses laços de amizade, por eles já... Tipo, uma coisa, eu sei que tu vai dizer, isso a gente vê mais pra frente. Porque em nenhum momento os guerreiros que eles foram enviados, eles passaram anos ali. Isso, eles nunca abandonaram a missão deles, né? De que os caras eram capiroto, que eles eram uma ameaça lá pra terra deles e não sei o quê. Continuaram o bagulho. Depois, nessa última temporada, fica aqueles outros soldados marlianos que são capturados. Calma, tá avançando muito. Uma semaninha ali e os caras já esquecem tudo, sabe? Eles já estão cozinhando pros caras, os engenheiros já estão ajudando de bolão. Calma. Então fica meio... não, mas eu entendi. Eu entendi o seu ponto. Seria mais coerente se pelo menos talvez uma dos guerreiros, talvez a Titã Fêmea, então, se voltasse contra os outros dois, sabe? Abandonasse a missão e tivesse uma, sabe? Pega pra capar e daí talvez através dela abandonasse a missão, dela atrair os companheiros, eles aprenderem mais coisa do que eles vão aprender tão mais pra frente de uma maneira mais, sabe, conveniente, por assim dizer, devido ao roteiro. Não sei se tu entende. Eu entendi o teu ponto, mas infelizmente foi o que aconteceu e vamos ter que seguir com o que a gente conhece. Fazer o quê, né? Ué, nem tudo é perfeito, né? Mas também vamos usar isso como base pra, né? Ai, tá certo. Aí vamos lá, eles deduziram que a Titã Fêmea era a Anne, aí eles bolaram um plano, né, pra levar a Anne pra um subsolo pra ela não conseguir virar a Titã, pelo menos não completa, né? Pra conseguirem prender ela e tudo mais. Só que ela quando ela viu que eles iam pro subsolo, ela tinha percebido que do nada a cidade ficou vazia, que não era o caso, né? Tinha um monte de soldado assim em cobertura, né, pronto pra correr atrás dela e prender ela, né? E ela percebeu né, toda a movimentação, e no meio da cidade real, na cidadela lá onde fica o rei, ela se transforma em Titã Fêmea. Que aí comprova de fato que ela era a Titã Fêmea. Não, por sinal, os caras são muito burros, porque o reconhecimento, não só o reconhecimento, todas as tropas são compostas por gente, tanto homens e mulheres, então eles podiam tacar um monte de soldado bem mais a paisana, pra ela não perceber que a cidade tá vazia. Só que na verdade as pessoas que ela vê... Não, na verdade a cidade estava vazia porque houve a evacuação dos civis, mas de fato eles podiam ter colocado mais membros de qualquer uma das tropas, né, ou de todas as tropas, para continuar aquele fluxo. De fato... Que nem aqueles filmes, acho que era Táxi, não sei se era Táxi 1 ou Táxi 2, tipo, até o cara no bar com um papagaio era policial disfarçados. Foi um vacilo mesmo, essa daí foi um vacilo da obra. Do autor, né, do mangaka. Aí tá bom, ela se transforma na Titã Fêmea, aí há uma nova tentativa de captura dela, a primeira da falha, aí a segunda tem até que um certo êxito, né, mas só que ela se encontra em um estado também encurralado, né, porque ela sofre danos, né, da Mikasa. Mais ralado do que cu, né, verdade? Então, principalmente da Mikasa, né, porque o Levi, nesse resgate do Eren, o Levi ele machucou a perna, né, o pé, aí ele não podia participar dessa missão aí. Convenientemente, sabe, aquela coisa assim, bem na... Muito. Mas até ele com o pé machucado é mais habilidoso que todos os outros. Como é que era aquele do Super Campeões, os caras querem nerfar o goleiro lá, daí eles fazem o goleiro ajudar uma criança e o goleiro se machuca, sabe? Que conveniente, né? Eu não sei se é o Capitões, eu acho que é a mesma coisa, né? Capitão Tsubasa, né?
Deve ser. É, o Capitão Tsubasa, eles têm Então, aquele Denji. que é não, aquele não, eles goleiro têm aquele medalhão. lance lá de chutar os dois juntos contra o goleiro. Aquilo. Ah, sim, cara, eu já vi isso acontecer de verdade, velho. Sério, eu nunca vi, mano. Eu fiquei. Na época que passava ali. Cara, foi triste sem querer, sabe? Os caras pegaram e chutaram ao mesmo tempo, sabe? Pensa que a coisa. Não, e pode acontecer, não é um. Tem chute Não, bem não, mais não. impossível. Assim. Não, mas o chute foi na mesma direção ou cada um chutou oposto ao outro? Não, os dois chutaram ao mesmo tempo, a bola foi reta e foi gol. Pena que não, era época assim, quando eu era pequeno, não tinha celular, não tinha nada, ninguém filmando. Mas eu vi isso aconteceu no meu colégio, cara. Os caras pegaram e fizeram isso sem querer, não foi nada planejado, assim. Gente, que duro. Mas vamos voltar pro ataque dos titãs, a gente não pode fugir. Aí tá, né? Aí teve aí a Mikasa, né? Deu uma surrinha nela, aí ela tenta escapar. Ela meio que cristaliza as mãos pra subir a muralha e tentar escapar da cidadela ali real, né? Mas só que a Mikasa consegue dar um sacode nela e ela cai lá no chão. E aí nessa brincadeira, quando ela tá pra ser capturada, ela congela o corpo dela. E aí eles tentam de todas as formas quebrar esse cristal que tá em volta dela. Não é congelar, né? É cristalizar, né? Cristalizar. Nem lembro deles tentar quebrar muito assim. Não, mas, foi uma coisa tipo assim, bateu com a espada uma vez, viu que não deu certo? É isso aí mesmo, não deu certo. É que nem aquela, como é que é, né? Como é que é? O Majin Buu dormindo, o Mr. Satan tenta acordar um pouquinho e... não consegui. Tipo, nem vamos pedir pro Bills ali, nem vamos pedir pros seres mágicos tentar fazer alguma coisa, né? Exatamente. Normal não conseguia. Eles viram que a primeira espada quebrou, não iam tentar as outras, né? Ia ser desperdício de material. Eles não vão tentar quebrar com bola de canhão, com dinamite, e também nem pensaram em colocar o Eren Titã pra tentar quebrar, né? Mas... É claro, imagina, nada dos recursos que eles têm à mão eles vão usar, sabe? É só o básico do básico do básico. É que, por sinal, o Eren Titã, ele tenta depois, mas viu também que não dava certo. Ainda bem. Ia gastar energia à toa só pra quebrar o cristal dela. Tá, aí tá, beleza. Ela ficou cristalizada, eles capturaram ela e assim tivemos o final da primeira temporada, mas com uma cena inédita. Porque durante essa escalada da Anne, da muralha, quando tava pra encerrar o episódio, eles simplesmente mostraram uma ceninha assim da muralha, onde teve uma cratera, simplesmente a carinha de um titã ali. E simplesmente continua. E terminaram a primeira temporada de uma forma excelente, né? Um cliffhanger danado ali. Uma coisa que eu acho talvez meio forçada é os outros, tanto o Colossal quanto o Blindado, eles ficaram muito passivos deixando a Anne passar por tudo isso. Não sei se eu tô lembrando as coisas erradas. Não, de fato teve isso. Eles apareceram. O Colossal apareceu 2 vezes, o Blindado só uma, e o resto foi todo pra Anne. Eles nem se meteram, foi coisa tipo isso aí. Né, tipo, então é muito estranho eles ficar bem passivo deixando ela ser capturada, porque eu lembro eles estavam por ali, né? Eles não tinham sumido, né? Eles não... Ou tô loqueando, eles tinham sumido e não estavam mais ali. Não, foi isso mesmo. Mas aí, qual a lógica disso, né? Eu não sei, cara. Assim, eu acho que como eles viram que a Anne foi cristalizada... Sim, mas eu digo antes de ser cristalizada, sabe? Tipo... eles poderiam ter se transformado ali mesmo, mas eu acho que... Aí eu penso na seguinte questão. Se eles tivessem se transformado ali, eles iam deduzir que seria alguém do grupo do reconhecimento ali dos cadetes, entendeu? Que, obviamente, houve já essa suspeita. Mas eles poderiam reduzir ainda mais o número quem estivesse próximo, por exemplo, do comandante Erwin. Entendeu? Aí, tipo assim, sim. Dos cadetes, quem tá próximo do Erwin? Só a Mikasa, Armin e Jean. Aí eles iam tirar a dúvida com a Connie, Sasha e os outros, né? Sim, mas vamos dizer, antes eles ficaram com mais essa suspeita que tipo assim... Eles não sabiam que a Anne ia conseguir se cristalizar e não dar com a língua nos dentes ou algo assim, né? Ou que o Eren não ia conseguir comer ela e pegar os poderes dela, entendeu? Então eles correram um risco tecnicamente muito maior, sabe? Parece que eles já tinham uma informação de que tudo ia dar certo pra eles, naquele momento, pelo menos. Eles não... Porque uma coisa que eu vejo que é um erro que muita gente comete é que eles querem que os personagens ajam já tendo a visão de que as coisas vão acontecer de um certo modo. Quando os personagens não sabem que, né, os personagens não têm aquela visão de quase divina que o público tem, sabe? Porque às vezes o público tá vendo as coisas de várias perspectivas, mas os personagens não.
Esse entende o que eu quero dizer? Entendi. Isso- Então eles não sabiam de muita coisa, eles não tinham como prever que o Eren não ia conseguir comer a Annie, ou que eles não iam matar a Annie, ou que a Annie não ia acabar sendo presa, torturada e abrindo a boca pra todo mundo. Sabe? Eles tiveram que contar muito com a sorte, né? Não que não, na vida real não tenha gente que faça isso, mas, né? Eles nem debatem, sabe? Pelo menos uma cena dos dois debatendo o curso de ação. Sim, Por foi que tipo que eles- assim. Foi exatamente Por que eles isso. iam contar com a sorte, mas não teve. Eles simplesmente não fizeram nada, porque sim. Sabe? Porque assim quis o roteiro, sabe? Sim, verdade. Foi tipo assim, Anne, cuida, tchau. Foi um negócio desse grau. Como diria os problematizador, foi um machismo. Né? Mulher que se, né? Ai. Mulher Aí que tá se bom. faz. Aí fechamos essa primeira temporada. Fala só aqui um rapidão das músicas. Mano, eu adorei as músicas da primeira temporada, as aberturas, os encerramentos, a trilha sonora durante o decorrer do episódio. Mano, assim, eu confesso que o segundo encerramento pra mim foi fantástico. Eu gostei muito do segundo encerramento. Teve umas músicas, essas músicas aí que a gente tá mencionando, tá tudo passando aqui de fundo nesse podcast. A gente vai deixar os links dos áudios oficiais nos canais do YouTube, Spotify e tudo mais, pra vocês darem uma ouvida, tá bom? Aí, tipo assim... Na verdade, vai ser tudo pirata, porque o oficial é tudo coisa de burguês, a gente não compactou com burguesia capitalista, tô brincando. Não, vai ser o oficial mesmo porque tá de graça. Mas tô brincando. Mas Ou porque tá será de que graça, tá de graça ou no será YouTube. que não, né? A gente vai ver. Nós temos um compromisso em derrubar o capitalismo burguês. Não, tô brincando. Então, aí que tu tem alguma coisa pra comentar das músicas? Sinceramente, eu gostei de todas. Eu me lembro, assim, tanto as músicas da abertura, como principalmente como eu digo, a trilha sonora do anime durante a ação é muito boa. Mas eu acabei não ouvindo tanto as músicas, porque na época, né, eu tava outras coisas, por assim dizer, e as aberturas que tu vê porque infelizmente o anime, esse anime ele tem aquela pequena tendência que muito anime tem de tu ver a abertura, tu viu meio anime, né? Tu tem aquele enorme spoiler, se tu na verdade, prestar atenção na abertura. A primeira nem tanto. Isso é uma coisa que eu já vejo desde Fairy Tail e... Não que não tenha em outros animes, né? Mas daí aquela coisa o cara meio que se... Não, Fairy Então, Tail... isso Fairy Tail, se tu assistir a abertura, tu já assistiu praticamente o anime inteiro. Eu fiquei um pouquinho, entre aspas, né? Pra não dizer muito, traumatizado com assistir a abertura de anime. Desde o fenômeno Fairy Tail, assim. Gente, a gente vai fazer podcast de Fairy Tail porque, assim, é um anime que eu gosto muito. Não, é um anime que eu gosto muito, mas é um... humanos, cara? Cadê os direitos humanos? Deixa eu falar. É um que eu gosto muito, mas eu sei que ele tem muito defeito. E a gente vai castigar ele aqui no podcast. Se for pra falar anime que é bom e tem defeito, vamos falar de Jogada do Demônio aqui, não, tô brincando. Tem Naruto também? Vamos falar de Jogada do Demônio que tem Não, mas esse, assim, o que eu tô planejando desses grandões, assim, tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece tem que acabar um dia, que nunca vai acontecer. É que nem cara, o que vai acabar primeiro? Malhação ou One Piece? Né? Cara, Malhação... Você acha que One Piece liga para 0800? Você acha que, né? Digite 1, hein? Digite 1 ainda, né? Não, mas assim, pra fazer esses gigantescos, né? A gente tem que fazer um dia especial, tipo assim, numa live. Eu acho que numa live talvez flua melhor pra fazer desses gigantes. Não, eu tenho, porque, cara, com um anime de mais de 800 episódios ou algo assim, a expectativa pra fazer o final, o cara vai ter, a pressão vai ser muito grande. Eu quero só ver porque qualquer jeito o cara fizer o final vai dar merda, e não vai agradar, porque... Exatamente. Encerrar um anime de mais de... que vai chegar aos 1000 e pouco episódios, né? Então o cara vai, sabe, vão acusar o fã de ser tóxico, de ameaça de morte, de não sei o que, de qualquer maneira, sabe? Não vai ter como o cara acabar isso aí de uma maneira que... O caso do final de Naruto, a gente tá fugindo um pouco da história, mas precisa ser mencionado, né? O caso do final de Naruto foi o seguinte: até a luta contra o Madara era certo. Aí quando apareceu o Kaguya, aí estragou tudo. Ali foi... se o cara quiser botar Deus e alienígena e não sei o quê... Dali cagou tudo. Aí quando voltou pro segundo final verdadeiro, né? Que é a luta do Naruto e Sasuke, isso daí era fato. Isso era mais do que fato que ia ter. Que seria de fato a última luta, né?
Aí ali voltou um pouquinho ao normal e o pessoal aceitou. Mas aquela parte da Kaguya, aquilo ali foi longe da curva, muito longe. Continuaram isso aí no Boruto, né? Virou mais... Não, aí quando teve aquele filme lá que os Otsutsuki, né, que é a família da Kaguya, vieram da lua e os Hyuga são descendentes dele, que os Hyuga também são ETs, mano. Eu falei, não. É mesmo, eles são fraquinhos pra cacete. De todos os ninjas que tem que é aquele Byakugan, os Ryuga, aqueles que tem o Byakugan são ET? Eu nem cheguei a ver isso aí no bar. Não, pra quem não sabe, o Hyuga é aquele que tem o Byakugan que parece meio Segueta, né? Mas tudo. Mas vamos voltar. Contas, eles são os mais fraquinhos do anime. Eles são eles são os especiais que são os mais fracassadinhos. Porque o taijutsu deles é inferior ao do Gai, no final das contas, né? Porque o Gai faz aquele. Quase mata o Madara com aquele. Que seria uma cena épica. O próprio Madara fala, ó, meu, tu quase me matou, sabe? E dos jutsu ocular, o Byakugan também é bem café com leite perto dos outros. Não, o Byakugan se resume ao Neji. Foi ele que usou o Byakugan todo. De resto, ninguém usou. Ai. Então ficou aquela coisa... né? Não, mas vamos voltar pro Ataque dos Titãs. Aí a gente teve lá o final da primeira temporada, com a Anne sendo capturada, cristalizada e tudo mais. Aí a gente teve não logo em seguida, né? Passou alguns bem anos depois. A primeira temporada foi em 2013, foi toda a direção, toda a arte, tudo isso foi produzido pela Witch Studio, junto com a Production ID. Pra quem conhece esses estúdios, eles foram os que fizeram a One Exorcist, fizeram também o Ari no Seraph, vários títulos bons que valem a pena, que serão mencionados em futuros podcasts aqui, tá? Mas esse estúdio é Witch Studio. Vai estar aí o nome dos estúdios aí na tela, na descrição, sei lá. Aí se vocês forem ver o portfólio deles, é só assim, são animes de peso, de nome de peso. Aí tá bom. Aí em 2020... Não fez Gundam é lixo, né? Não quero concorrer. Não fez Gundam é lixo, né? O cara todo metido. Aí tá. Aí chegou 2017, eu acho que foi em 2017 que chegou a segunda temporada, né? Que aí foi basicamente a continuação direta da primeira, né? Graças a Deus, assim, teve um flashback bem rapidão, mas deve ter sido como especial, nem lembro mais. Mas eles continuaram diretão, é como se tivesse sem pausa, sem nada. A segunda temporada, gente, pra ser sincero... E aí, pessoal, tudo bem? Sou o João novamente falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do podcast, mas infelizmente terei que pausar ele por aqui, porque nesse primeiro episódio falamos da primeira temporada de Ataque dos Titãs, Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin, como você preferir, tá? E no próximo episódio estaremos falando da temporada 2, tá? Dependendo do tempo de duração sobre o próximo podcast, talvez eu lance a temporada 2 junto com a temporada 3. Tá? Vai depender da duração dos 2 próximos episódios. Caso vocês estejam assistindo pelo YouTube, não esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever no canal e compartilhar o podcast, tá bom? Ajuda muito a gente. E caso você esteja ouvindo pelo Spotify, por favor, não esqueça de clicar no curtir, não esqueça de fazer o download. Caso você esteja num lugar, né, com a internet não tão estável. E também não deixe de... Eu falei o curtir, né? Também não deixe de adicionar sua playlist, né? Cria uma playlist lá de podcasts e nos adicione, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. E isso a gente tá fazendo com muito carinho. Nós estamos, assim, o conteúdo está sendo a maior parte dele desenvolvido para o canal do YouTube, porque tem coisas para assistir. A gente tá fazendo um tipo de storytelling com críticas, né? Um gênero de podcast que foi defasado com o tempo e estamos tentando agora revivê-lo. Então, por favor, nos ajude, tá bom? E nós aceitamos publicidade com anime, com Funimation, com Crunchyroll, qualquer outra que queira nos ajudar, né? Tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, nos ouviram e assistiram a gente até